Érica, tá, Acho que tem que abrir a apresentação de isso, slide, Carol. abriu. Isso, abriu. Tá dando para ver, pessoal? Eu vejo perfeitamente. Tá dando para ouvir também? Sim, perfeitamente. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, boa noite, primeiramente, né? Quero agradecer essa oportunidade de estar aqui, colocando um pouquinho da minha experiência, não só como enfermeira, mas também como aromaterapeuta na vida das crianças, na vida dos bebezinhos, né? O meu tema hoje aqui é para o recém-nascido, é a aromaterapia nos primeiros dias de vida do bebê. Então, eu sou a Érica Barroco, sou enfermeira, eu trabalho na área já há 23 anos, bem pouquinho, né? Eu sou enfermeira materna infantil, eu sou especialista em neonatologia, eu sou consultora em amamentação ativa ainda, porque é o que eu faço todos os dias, é cuidar o SOS do TT, eu falo, né? E eu sou terapeuta integrativa também. Então, eu trabalho com 3 linhas, que é a auriculoterapia, a reflexologia podal e a aromaterapia. Então, às vezes, eu consigo até fazer uma junção das 3 terapias, que me traz um potencial assim de resultado incrível, né? E daí, Carol, pode passar, por favor. Eu queria até que vocês colocassem no chat, assim, se vocês já conhecem sobre esse tema, sobre a esterogestação. Geralmente o pessoal da psicologia, da enfermagem, o pessoal já ouviu falar sobre a esterogestação. E eu achei muito importante trazer, antes mesmo de falar sobre o bebê, porque está tudo interligado, vocês vão entender isso daí. A esterogestação, ela é nada mais, nada menos do que a gestação fora do útero, tá? Então, é um período de transição entre o nascimento e a adaptação do bebê nesse mundo exterior, nesse mundo de meu Deus, ponto, ele nasceu. Então, compreende, assim, nos primeiros 3 meses de vida da criança e consiste na incapacidade do bebê de compreender que ele está fora do útero da sua mãe. O que isso quer dizer? O bebê, ele nasceu, mas ele não sabe que ele nasceu. Ele não entende ainda que ele nasceu. Isso vai demorar 3 meses para ele fazer essa adaptação. Então, assim, quando a gente pensa em consultoria do sono, a gente tem que ter esse discernimento que o bebê não tem o discernimento de entender que ele nasceu. Então, a gente vai colocando algumas rotinas familiares para que ele vá entendendo esse processo de vida, de que, opa, eu estou aqui nesse mundo. E os especialistas hoje, eles já colocam que a esterogestação é o 4º trimestre de gestação. Então, a gente fica grávida lá 9 meses, 3 trimestres, e o 4º trimestre é extracorpóreo, é o bebê fora já do útero da mãe. Então, tudo isso é importante até para quem vai fazer esse atendimento com puérperas, esse atendimento com essa família, sempre pedir para que elas leem muito sobre a esterogestação. Vai fazer toda a diferença no processo de atendimento, toda a diferença no processo da amamentação. A gente fica muito preocupado com a questão da amamentação, mas a gente esquece de todo o em volta. Então, é uma dica para quem é da área da saúde, para quem trabalha com materno infantil, que é uma chave assim muito importante de sucesso a família entender o que é o processo de esterogestação. Pode passar, Carol, por favor. E ainda assim, falando um pouquinho aí do puerpério, né? Quem aí já foi puérpera? Meu Deus do céu, nem me lembro. Verdade. Existe puérperos puerpérios e puerpérios. Meu Deus do céu mesmo. O pessoal da psicologia aí sabe dizer muito bem. O puerpério, ele é uma montanha-russa de emoções. A puérpera, ela sente raiva das pessoas que estão ali ao seu redor, principalmente do companheiro, tá? É muito comum. E, assim, da mãe, das avós, as pessoas que estão ali para ajudar com todo o amor, mas elas choram e riem
de segundo para segundo. É assim, uma alavanca de sentimentos. Eu costumo dizer assim, nossa consultoria pré-parto, porque, gente, é um investimento e muito interessante você fazer uma consultoria pré-parto. Você precisa ter essa noção. Porque eu digo assim, a gente só vai aprender a cuidar de um bebê e amamentar depois que ele nasce, né? Mas é importante você já saber das coisas ruins também que pode acontecer. Porque senão vai falar assim, ah, ninguém me contou. E não contam mesmo, tá? Porque ninguém quer magoar, ninguém quer assustar. Mas eu acho muito importante a gente saber esses detalhes, né? Então, o que eu costumo dizer na consultoria pré-parto? Enquanto você está gestante, você não vê a hora desse bebê nascer. Você quer que todo mundo veja, você quer fazer festa, sei lá, aquelas que gostam de redes sociais, querem postar nas redes sociais. Meninas, tirou o bebê da barriga, acabou tudo isso. A gente não suporta ninguém na casa da gente, a gente não suporta uma campainha, a gente fica extremamente irritado. Isso aí faz parte do puerpério, tá? Sejam bem-vindas aquelas que estão a caminho. Então, assim, a puérpera ela pode sentir muita tristeza, irritabilidade, alterações de humor e dificuldades para dormir. Um exemplo muito claro, às vezes a puérpera, ela vê lá uma matéria na televisão, assim, tipo, morreu um cachorrinho abandonado. Ela começa a chorar desesperadamente. Eu falo porque eu chorei bastante. A formiga passa ali do lado e eu pisei em cima. Eu começo a chorar também. É uma melancolia, é um sentimento de que eu não vou dar conta daquele ser que está ali do meu lado. Então, cabe a nós, profissionais de saúde, fazer todo esse acolhimento nesse momento, assim, de muita atenção. E falando do bebê, nessa fase da esterogestação, principalmente nesses primeiros 3 meses, ele costuma chorar muito, 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 e não é pouco, é muito. Afinal, trata-se de um período de transição e que ele saiu de um lugar muito quentinho, protegido, que é o útero da mamãe, para se adaptar a esse mundo, né? Eu costumo dizer, assim, de uma forma muito carinhosa, gente, que gatos miam, cachorros latem e bebês choram. Então, é o único jeito que ele tem para se comunicar com a gente é com o choro. E isso daí apavora demais. Para quem é mãe, pode colocar aí também, vai compartilhando, que é assustador o choro do bebê. E o mesmo choro que ele tem durante o dia é o choro da noite, só que ele parece 3 vezes potencializado, porque você já está 12 horas sem dormir, sem comer, sem ir ao banheiro. Não sei se contaram isso para ela, mas não vai ao banheiro tão fácil. Então, imagina o turbilhão na cabeça dessa mãe e essa criança chorando. Então, assim, é desesperador. E, assim, como já é de se esperar, né, essa transformação ela não é fácil, mas são comuns e longos períodos de agitação que também essa criança vai ter, né? Afinal, o bebê ele começou uma nova vida, ele está se acostumando aos horários de sono, rotina familiar, as vacinas e as temidas cólicas. Então, além de tudo isso, a gente tem o problema das cólicas dos bebês, tá? Então, voltando um pouquinho, o que eu gostaria de deixar claro? Que quando a gente for fazer esse atendimento ao nosso recém-nascido, a gente precisa olhar a mãe. A gente precisa dar uma atenção à mãe. Por quê? Porque ela vai falar assim, o meu bebê não dorme. Aí você vai dizer, mas como que é a sua rotina de sono? Então, a gente vai precisar fazer o quê? Tentar ajudar, claro, na medida do possível, mudar a rotina familiar dessa criança, né? Para que ela consiga chegar lá no segundo, terceiro mês com um bebê que consiga dormir um pouco melhor, né? Pode passar, Carol. Aí vocês vão falar assim para mim, mas Érica, você não vem falar sobre a aromaterapia do bebê, você só fala da mãe, você está falando do puerpério, e daí? O que acontece com esse bebê que eu estou curiosa para mim usar esses aromas nesse bebezinho? Passa aí, Carol. Vamos lá. Então vamos pensar comigo. Se eu tenho uma mãe, uma puérpera, que ela está mais tranquila, ela está mais relaxada,
menos estressada, menos irritada, menos raivosa, menos privação de sono, mais feliz e se sentindo mais leve, pode passar. Eu tenho um bebê que está mais seguro emocionalmente, menos estressado, mais relaxado fisicamente, mamando muito melhor. O desmame precoce ele é reduzido muito, a não ser casos assim mais pontuais. Os alívios de cólica do bebê também é reduzido, né? E mais facilidade o bebê tem para soltar o pum e fazer cocô, e um soninho mais tranquilo. Deixando bem claro que as cólicas do recém-nascido, ela faz parte também. Além do choro, as cólicas, ela existe. É fisiológico, tá? Tem bebês que tem muito, tem bebês que tem bem poucos, a mãe às vezes acaba nem sentindo essa diferença do choro de cólica, mas normalmente um choro de cólica ele é mais estridente, o bebê ele fica muito vermelho, a face, ele se estica inteiro, ele quer ir para o peito o tempo inteiro, mas parece que ele desaprendeu a mamar, ele fica passando a boca o tempo todo no peito da mãe, e ele tem cólica, ele tem dor às vezes. E nem sempre quando o bebê ele chora é fome. O bebê ele chora, igual eu disse, por fome também, por calor, por frio, por dor, por vontade de estar com a mãe. Poxa, tirou ali da barriga. Ele ficou 9 meses ouvindo o coração dela e de repente já não está mais ali. Percebem que os bebês eles têm tipo uns sustos assim, né? São os espasmos naturais. Mas ele se sente muito acolhido e confortável quando você dá apenas o dedo para ele segurar. Então, tudo isso a gente precisa ter em mente, tudo isso a gente precisa ter esse olhar na hora que a gente for introduzir algum tipo de alternativa nesse tratamento, nesse acolhimento dessa família, para tentar deixar o mais leve possível para ela. Então, assim, eu sugiro para quem é da área da saúde, de verdade, até quem não seja, até quem está grávida, até quem vai ficar grávida, leia sobre a esterogestação. Você entendendo um pouquinho esse processo, ele vai ser o momento do puerpério, ele vai se tornar um pouco mais leve, né? Ele vai se tornar um pouquinho mais leve. Então, nas minhas consultorias de amamentação, quando eu vou dar um curso, alguma coisa, eu falo diretamente da esterogestação, porque depois o mamar, a gente vai dar um jeito. A gente vai ajudar na pega, a gente vai corrigir o que está errado, a gente vai ajudar no que está fissurado, mas entenda todo esse processo, tenha todo esse olhar de acolhimento para essa mãe que está precisando, tá bom? Pode passar, Carol. Eu falo diretamente da aí falando assim, já entrando diretamente então nos olhos, porque a gente tem bastante curiosidade, cadê os prints? Pode printar a tela aí, gente, agora é o momento dos prints. Verdade. Aproveitem, tirem fotos, façam prints. Aproveita a printar, mas depois pode me chamar também. Aí eu explico com o maior carinho como é que eu faço, né? Na verdade. Quais são os óleos que eu uso com mais frequência na puérpera e no bebê? Claro que existe casos e casos, são situações pontuais que às vezes eu acabo mudando algumas coisas, por isso que é importante o estudo, entender o mecanismo de ação, entender as contraindicações, entender o porquê daquilo e do porquê que eu não posso usar aquilo outro. Então, isso daqui é o que eu, na verdade, costumo usar diariamente com os meus bebês e com as minhas puérperas, tá? O capim-limão, né, um óleo delicioso, geralmente é a puérpera que usa ele, de via aromática, elas colocam no difusor, né, no ambiente. Ele vai aliviar o estresse, a ansiedade, o excesso de pensamentos, tipo, não vou dar conta desse bebê, a insônia, porque aquele turbilhão, não estou dormindo, depois vai ocasionar uma insônia, se não bem cuidado disso antes, uma agitação noturna, e olha só, ele auxilia no aumento da produção de leite, olha que bacana, né?
Em algum momento eu vou falar que não é para aplicar o óleo próximo da mama, mas em algumas situações eu acabo indicando muito bem pontual, muito bem diluído, eu acabo fazendo algumas indicações tópicas, tá? Depois, se alguém quiser saber mais detalhe, pode estar me chamando. Também tem a laranja doce, para quem gosta ainda de óleos cítricos, né? Um óleo assim de muita alegria. Então a gente precisa de muita alegria nesse momento. Ele alivia a exaustão, a tensão e o estresse. Quem mãe que não fica estressada, meu Deus do céu, acho que nunca acaba isso. A irritabilidade, olha aí os companheiros, vamos jogar laranja nessas mães aí. Renova as energias, aí com isso o relaxamento dela acontece, né? Alivia a constipação, porque isso é muito comum, principalmente para a mãe que faz a cesariana, né? A parte da constipação, elas ficam com medo até de ir ao banheiro fazer cocô. E dores musculares leve também, ele também ajuda nesse sentido. A nossa famosa lavanda, né, que dá certo para quase todo mundo, principalmente para o bebezinho, mas para a mãe também, né? Ela traz um relaxamento, principalmente um relaxamento muscular, um relaxamento assim de pensamento, acalma essa mãe, principalmente quando ela está ali achando que não está conseguindo no processo de amamentação, ela traz essa calmaria. Em salas de parto, gente, ó, ideal para aquele momento de tensão, a lavanda. Ó, cadê as doulas aí? Tem doula, será assistindo a gente? Enfermeiras obstétricas. Gente, vai lá, lavanda no difusor, além de ficar lindíssimo para as fotos, mas acalma bastante ela. Fazer massagem na lombar dela na hora do trabalho de parto, isso tudo vai ajudar. Regulariza o sono, o equilíbrio, alivia os medos dessa nova fase, porque realmente é muito medo, tá? Tem a camomila romana, que é a nossa queridinha, né, de todas elas. É um calmante natural, né? Auxilia na qualidade do sono. Algumas vezes eu faço uma junção desses dois óleos, às vezes é preciso, tá? Auxilia no desconforto menstrual. Pode-se usar ela diluída num óleo de coco, depois colocar uma bolsinha de sementes ali, ó. Bolsinha de sementes é vida, gente. A gente coloca ali no baixo ventre, ajuda pra caramba, ativa bastante essa questão. Auxilia na saúde digestiva e hidrata a pele. Olha só. Tem mãe que não quer ser massageada pelo companheiro. Já pensou receber uma massagem ali nos pés, na pele, para ficar bem bonitinha? Tudo de bom, não é verdade? Mas é isso aí, a gente consegue trazer essa leveza para essa mãe que está passando por esse turbilhão. Então, esses são os 4 óleos que eu mais uso, que eu tenho mais frequência de uso. Claro que em alguns momentos, como eu disse, muito pontual, eu costumo introduzir outros óleos, daí eu faço um estudo todo da parte química junto com a doutora Carol, eu sempre estou pedindo opinião para ela, né? A gente não trabalha sozinho, a gente é uma equipe formada aí de profissionais de saúde, e a gente acaba introduzindo outros óleos bem pontualmente, e dá super certo, tá? Pode passar, Carol. Falando um pouquinho da via de administração desses óleos, eu uso aromática, eu gosto de indicar bastante essa questão aromática, num difusor ultrassônico, ela coloca num ambiente um pouquinho maior, eu evito sempre quartos muito pequenos e fechados com o bebê recém-nato, né? Então, eu sempre peço para ela começar essa introdução dos óleos num ambiente maior e uso tópico também. Então, eu uso bastante nesses dois formatos. Então, o meu público, ele usa bastante nesses dois formatos. Depois, existem outros públicos que dá para ser utilizado de outras formas também. Mas aí, o momento de atenção, né? O bebês e crianças, eles não são mini adultos. A gente tem que ter isso nessa consciência. Até lá no hospital, na parte de tratamento medicamentoso mesmo, eu sempre falo assim para a minha equipe que eles não são mini adultos. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para esse público, tá? Então, não subestime uma gota. Ah, é só mais uma gota. Não, uma gota, ela tem um efeito maravilhoso na vida do recém-nascido. Uma gota é uma gota, não são 2 gotas. Então, a gente precisa sempre procurar um profissional capacitado para poder fazer essa indicação desses produtos, tá bom? Pode passar, Carol.
Aí, falando um pouquinho da diluição, querem dar outro print? Pode dar print aí, hein? Que depois Então, perguntando no chat abro sobre ingestão, se você indicaria ingestão. ingestão, alguma ingestão de algum óleo para puérperas. Não, não indico nenhum óleo para puérperas para ingerir de momento, nenhum. Por conta do leite, a gente sabe que até muitos medicamentos ele passa pelo leite e os óleos também a gente tem que ter esse cuidado. Então a gente não indica, porque geralmente as queixas principais é relacionada à parte de emoção, é relacionada à parte de sono, algumas vezes de dor, que daí dá para usar topicamente. Então, eu consigo, assim, 95% das vezes, chegar num bom resultado só dessa forma. Então, eu não arrisco a pedir para ela introduzir nenhum tipo de óleo de forma de injeção, tá? A gente sabe que pode, óleos confiáveis, mas para gestante eu não indico. Até mesmo quando elas estão com muita náuseas, eu falo para elas sempre fazer o cheirinho, né? Sempre respirar profundamente, óleos cítricos, o limão para a parte de náusea lá no começo da gestação é muito bacana. O gengibre também é muito legal, mas ingestão não. Ingestão eu não indico, não. Então, como é que eu faço com o meu público, tá, gente? Eu utilizo de uma tabela de diluição, é uma calculadora de diluição, tá? E ele não vai reduzir a eficácia desse produto. Então, pode confiar na uma gota, com certeza. Então, assim, eu faço toda essa parte de diluição com óleos vegetais. Eu sempre dou preferência pelo óleo de coco fracionado, porque ele não deixa a pele oleosa. No bebê, principalmente, a gente consegue fazer a massagem, daqui a pouco ele vai ser absorvido com muita facilidade, não fica pegajoso. Então, eu sempre dou preferência pelo óleo de coco fracionado. Bebês, vamos lá, olha o print. Bebês de 3 meses até 2 anos, eu uso uma porcentagem de 0,5%. É uma gota de óleo essencial para 10 ml de óleo de coco. Nossa, mas uma gota? Uma gota. Gente, confia e acredita, dá super certo. Crianças até 10 anos, eu já utilizo 1%, que são 2 gotas do óleo essencial. Não parece muito pouco? Mas faça um teste, dá um resultado incrível, incrível. Então, toda essa porcentagem eu completo para 10 ml de óleo de coco. Eu tenho comigo esses frasquinhos, ó. Porque assim, o meu público, a minha puérpera, ela não tem tempo de procurar as coisas para comprar, ela não tem raciocínio ali para fazer, né, as coisas. Então, eu já ajudo ela, eu faço toda a diluição, eu não deixo ela diluir sozinha, mesmo ela adquirindo os óleos comigo, porque é uma segurança que eu tenho que ela vai utilizar de forma correta, tá bom? E vamos lá, atenção aqui. Eu não indico para bebês abaixo de 30 dias. Já usei em um ou outro caso muito pontual, em conversa com o pediatra da criança. Eu não faço nada sozinha. A gente precisa ter esse respaldo, a gente precisa trocar ideias com esse profissional para ele entender que essa mãe ela está fazendo um tratamento integrativo ali junto, né? Para potencializar aquele efeito que ela quer dos outros medicamentos que o médico vai prescrever. Eu não retiro o medicamento de ninguém, eu auxilio só com os óleos essenciais, tá? Então, normalmente, eu não indico para bebês abaixo de 30 dias. Por quê? As cólicas, elas tendem a aparecer a partir de 20 dias ou 30 dias de vida do bebê. Antes, ele tem disquesia, é aquela dificuldade de fazer cocô. Então, ele faz aquela força para fazer cocô e quando ele faz, ele solta o pum, acabou a dor ali. A cólica não, a cólica é aquele choro que não parece que nunca vai ter fim. Então, isso ele acontece a partir do 20º dia de vida. Então, eu não preciso introduzir esses óleos precocemente, tá?
O que eu faço? Eu ensino a mãe a fazer massagem relaxante no bebê com óleo de coco puro. Então, a gente pode fazer a massagem na barriguinha, o Shantala. Para quem tem curiosidade, vai estudar o Shantala. É incrível como relaxa as crianças com essa massagem no corpo. E pode ser feito apenas com óleo de coco. Depois a gente pode fazer um banho relaxante, um banho morno na criança, oferecer um tetezão de mamar delicioso ali, ele vai relaxar, ele vai dormir. A gente pode colocar as bolsinhas de erva, gente. Eu faço essas bolsinhas de erva, ela é incrível, eu entrego para a mãe. Aqui tem camomila, erva doce, lavanda, às vezes alfazema, quando eu não encontro lavanda. E é incrível, a gente coloca na barriguinha, ele relaxa, dilata as alças do intestino, facilita a saída desse pum, desse cocô, né? E acima de 30 dias, olha a observação, acima de 30 dias, até o terceiro mês de vida, eu pego aquela diluição de 1 gota para 10, 1 gota dessa diluição e rediluo para mais 10 ml de coco. Nossa, Eric, vai trazer efeito? Traz efeito. Por quê? Porque eu estou tratando a família lá atrás, eu estou tratando a mãe também, eu estou deixando ela mais confiante em tudo aquilo que ela está fazendo com o filho dela. Então, tudo isso vai potencializar o meu tratamento. E, gente, o bebezinho, ele tem uma pele tão sensível, ele é tão sensível a tudo, que qualquer milímetrozinho, 0,2 ml, que é os medicamentos que a gente fazia sintético lá no hospital, ele já traz um efeito muito, muito, muito potente para essa criança. Então, confie. Faça um print que eu já vou trocar de tela. Então, é muito sério essa questão do bebê. Então, a gente realmente precisa estudar muito se vocês querem entrar nesse mundo materno, tá? É bem diferente do mundo adulto. Pode passar, Carol. Então, tá. Falando ainda do nosso recém-nascido, né? Parei um pouquinho de falar da puérpera, mas daqui a pouco eu volto. Os óleos, eles precisam ser bem diluídos, então. Então, lembrando que para bebês mais novinhos, eu faço rediluição da diluição. Depois, se quiserem, eu explico melhor como é que eu faço. Então, eu evito a aplicação antes de 30 dias. Eu sempre introduzo, começo assim com óleo vegetal, com óleo de coco. Faça testes também de alergia, não é porque é natural, é maravilhoso, ele pode sim causar alergia, a gente sabe, o ser humano ele é diferente de cada um. Então, faça testes de alergia, aplica atrás da perninha ali no joelhinho da criança, um pouquinho, passa no dedo da mãe, aplica assim, ó, na nuquinha, faz um testezinho ali de alergia, tem que ter esse respaldo, tá? Aplicação na criança, gente, na sola dos pés. Na reflexologia, a gente tem muitas terminações nervosas ali. Então, faça massagem, faz essa conexão com o seu bebê. Esse aqui é o Caetano, tá? Ó, prazer. Aqui o pezinho puxando. Só para vocês entenderem um pouquinho. Essa parte aqui, ó, sensacional. Começa por ela, depois vai para os dedinhos, que é a parte da cabeça, e aqui, ó, antes do calcânio, é o abdômen do bebê. Então, faça redondinha, assim, ó, circular, vai fazendo circular. Tira esse momento para vocês, tá? Para fazer essa conexão muito bonita, muito positiva entre a mãe e o bebê, né? Então, sola do pé, perfeito para o bebezinho, tá bom? Em caso de cólicas, tá? Eu faço aplicação no abdômen, em volta do umbigo, sentido horário, tá? Que é todo o caminho do intestino, não precisa ter força. A gente vai passando bem suave, ensina essa mãe a fazer. Eu sempre faço uma vez para ela fazer, depois eu assisto ela a fazer também, tá bom? Então, eu vou fazendo essa massagem. Depois que eu fiz essa massagem com óleo, eu visto a roupa do bebê, aqueço a minha bolsinha de semente, ela aqui de novo, 20 segundos no micro-ondas, testo para ver se está tudo bem e coloco por cima da roupa do bebê, eu não coloco direto na pele, tá bom? Isso aqui é essencial também para quando o bebê ele quer dormir, não só para cólica, ele ajuda bastante porque ele traz um relaxamento abdominal ali, sem muitos gases, é bem bacaninha, tá? Então, essa questão da bolsinha térmica vale muito a pena o investimento também. Pode passar, Carol.
Então, aqui é só para ilustrar, tá? No bebê, como que a gente faz, ali onde eu disse os locais, para a gente dar prioridade. Eu começo sempre pelo 3 ali, no plexo solar, na verdade, eu faço um bombeamento ali de 5 vezes, mais ou menos. E depois eu vou para a cabecinha, nessa parte mais roxinha, né? Parte de cima, depois a parte do abdômen. Então, eu massageio bem ali, principalmente relacionado a cólicas. Essa parte do pé que não está pintada é parte respiratória, viu, gente? Ajuda bastante quando a criança está com congestão nasal, está com alguma gripinha, alguma coisa assim. Eu faço massagem também nessa parte que não está pintadinha. Aqui para ilustrar a parte do abdômen, quando a gente faz, sentido horário, né? A gente faz essa massagem com bastante delicadeza, para poder ajudar no trânsito intestinal da criança. Isso aqui é mais por curiosidade mesmo, para vocês poderem entender. Pode passar, Carol. E falando agora da puérpera de novo, então, porque eu vou tratar a mãe também, não vou tratar só a criança. Eu preciso me atentar aos óleos contraindicados à amamentação, tá? Então, a gente tem a Carol depois, a gente pode conversar com ela, mas tudo que é com mentol, a gente precisa evitar durante a amamentação dessa mãe, tá? Inclusive, alguns óleos que é muito bom para a parte respiratória, quando a gente usa em excesso, ele pode ter uma redução da produção de leite também. Então, isso daí é muito importante a gente ficar atento. Também fazer teste de alergia para essa mãe. Normalmente a gente passa atrás da orelha, né? Pega esse rolãozinho aqui, ó, pede para ela passar um pouquinho para fazer um teste de alergia, porque a gente sabe que tem gente muito sensível. Evitar a aplicação próximo ao seio. Por quê? Porque o bebê ele vai ficar mamando o tempo todo e às vezes aquele óleo ele é contraindicado para o bebê. Então, lá quando eu disse do capim-limão, que eu também, às vezes, eu aplico na mãe para aumento de amamentação, isso daí é uma conversa muito pontual entre mamadas. Daí eu faço toda uma orientação para ela de como retirar depois de um certo tempo, para que esse bebê também não fique com o narizinho ali o tempo inteiro, porque daí ele vai estar muito próximo e vai estar respirando, né, diretamente aquele óleo ali. Então, ela tem que evitar essas regiões, tá bom? Dê preferência sempre pelo uso aromático, mas o uso tópico, a gente orienta ela também a aplicar nos pés, quando o óleo ele é contraindicado para o bebê e ela precisa desse óleo, então ela aplica nos pés, ela mesma faz sua automassagem, nos mesmos locais, grosseiramente dizendo, do bebê serve para a mãe também, é que existe milhões de pontos ali, a gente não vai ficar aqui explicando sobre reflexologia, mas é na sola do pé, ela faz uma massagem e também vai ter absorção ali, tá? Ela pode aplicar na nuca, que fica longe, né, do bebezinho. Ela pode, na ausência, o bebê chorando, dormindo, perdão, ela pode aplicar na mão e fazer de uso de conchinha, fazendo uso aromático dessa forma, porque rapidamente ela vai ter um efeito muito positivo. Escalda-pés, maravilhoso também. A gente pode usar com óleos essenciais, com ervas. A gente consegue ervas finas ali para colocando no escalda-pés para as mães. Ajuda no edema. Pós-parto, tem mulher que demora muito para voltar o edema, né? Então, uma drenagem linfática junto com o escalda-pés é maravilhoso. Para qualquer um da gente que trabalha o dia inteiro fora também é maravilhoso, tá? Os óleos, alguns óleos não são aqueles, com a lavanda assim, ele ajuda na cicatrização de ferida operatória, quando ela está bem fechada, ela ajuda no processo de cicatrização, e algumas dores bem pontuais, então são outros óleos, a gente consegue ir introduzindo em algumas dores bem pontuais dessa puérpera, e a gente consegue tratar também, ajudar nesse sentido, né? E uma observação, antes de tocar o bebê, se essa mãe fez o uso dos óleos na mão, ela tem excesso de óleo na mão, eu oriento que retire esse excesso, porque a gente sabe que o óleo em contato com água não dá certo, ela precisa retirar esse excesso. Às vezes eu peço para ela até pingar o óleo de coco puro para fazer uma lavagem ali, e depois ela lava com água e sabão para tirar. Porque se ela esquecer, às vezes ela vai tocar o bebê, às vezes ela vai tocar na face do bebê. Então é importante sempre estar orientando. E mais uma coisa, é importante orientar ela na presença de uma outra pessoa, porque puérpera esquece das coisas. Puérpera absorve 20% de tudo que a gente fala. Então, é sempre importante ter outra pessoa do lado
para poder ajudar, tá? Eu sempre faço assim, levo alguém junto para ouvir todas as orientações. Isso porque eu deixo escrito também, tá, gente? Pode passar, Carol. E tá aí, gente, o companheiro precisa Muito. de auxílio? Precisa. Por quê? Porque ele está recebendo todo esse turbilhão também. É mulher irritada, é mulher chorosa, é bebê que não para. Se o pai ainda consegue pegar férias estendido, ok, mas a lei é 5 dias, gente. O que 5 dias você faz dentro de casa? Você registra o filho, compra a fralda e volta a trabalhar. Acabou. Então, a gente precisa ter esse olhar por companheiro também. A gente precisa entender a família, né? Então, se eu tenho uma família tranquila, eu vou ter um bebê tranquilo também. Tá fazendo sentido para vocês tudo isso? Que quando eu trato o bebê, que quando eu vou atender o bebê, eu vou entender o contexto familiar, eu vou entender como é que essa mãe vive, como que é o processo da família ali, né? Então, tenham esse olhar, não tenham pressa, entendeu? Tenham esse olhar de perguntar como é que é a rotina dessa família. Vocês entendendo todo esse processo de rotina familiar, vai ser muito certeiro o tratamento do bebê. Porque o bebê, ele é reflexo, ele pega o reflexo de tudo aquilo que está acontecendo. É tudo, é como diz a Carol, não é nada misticismo não, tá, gente? Porque eu sou muito cristã. É tudo de Deus ali, né, que acontece. Então, a gente leva essa tranquilidade. E outra coisa, a gente precisa estar tranquila também. Não adianta a gente ir estressada, então os olhos faz parte da nossa rotina também diária, tá bom? Pode passar, Carol. Aqui é só para mostrar para vocês, como a Carol disse, não é nada misticismo, é tudo ciência. Alguns recortes de artigos para quem é da área da enfermagem, que tem interesse em entrar nesse mundo, que é maravilhoso. Tem artigos, ó, a revista da Escola de Enfermagem, que mostra, de 2016, esse artigo, que mostra que as práticas integrativas, né, elas foram introduzidas aqui no Brasil em 2006 pelo SUS, mas desde 1960 já vem falando das práticas integrativas, e a Florence, a nossa mãe da enfermagem, ela usava nos soldados o lavanda. Ela aplicava na testa dos soldados para relaxamento e aplicava nas feridas também para cicatrização. Olha lá, quantos anos a Florence está até rolando lá no túmulo e eu estou falando dela. Então, ela já usava os óleos essenciais lá atrás, viu, gente? Na mesma tem essa aqui na mesma revista que fala sobre as terapias complementares na educação, na extensão, dizendo o quê? Que foi feito um estudo em comunidade sobre, sobre o alívio de cólicas no bebês, roda de conversa de mães, é muito legal fazer roda de conversa, trocar experiência. Eles fizeram um artigo sobre isso daí, e ali cita a minha bolsinha de ervas como complemento também da aromaterapia, e fala sobre o Chantala. O Chantala é uma massagem no corpo, ele é milenar, e só com óleo de coco ele vai trazer grandes resultados. Pode passar, Carol. Tem outros artigos também aqui que falam sobre a segurança da aromaterapia na pediatria, né? Esse é um estudo também da parte da farmácia, o pessoal da farmácia que fez esse estudo, e eu até deixei aqui sinalizado, eu achei muito interessante isso aqui. Eu que sou da neonatal, gente, eu trabalhei 15 anos de UTI neonatal. Olha só, se eu conhecesse os olhos na época, né? Ó, estudos feitos em crianças neonatais mostraram que a aromaterapia pode reduzir a dor durante a coleta de sangue e a duração do choro durante um processo de vacinação. Dessa forma, essa prática ela pode ser utilizada como medida eficiente nesse grupo etário. Neonatologia é antes de 30 dias. Então, é um estudo dizendo com o pessoal da farmácia que eles utilizam dentro do ambiente hospitalar essa técnica para reduzir dor. Eu sempre reduzi a sucção não nutritiva, eu sempre utilizei a glicose, que ajudava bastante. Olha só se na época eu conhecesse a aromaterapia, meu Deus do céu, me segura, né? Eu ia introduzir mesmo. Aqui também tem um estudo, do lado direito aqui já tem outro estudo que fala em crianças de 6 meses, né, que usavam a lavanda para ajudar na disfunção do sono e efeitos muito positivos, né? Pode passar, Carol. E se vocês estiver... Aqui, ó, aqui tem outro estudo, eu já achei que estava lá no Google. Aqui também falando para o pessoal da enfermagem, aquilo que eu disse, ó,
intervenções não farmacológicas para dor. Então, só da parte aromática, ele já traz um efeito muito positivo. Então, gente, pessoal da enfermagem, investe nisso daí, que é muito legal. Pode passar, Carol. E só por título de curiosidade, se vocês digitarem lá no Google acadêmico, ó, aromaterapia em bebês, ele puxa 2.470 artigos correlacionados. Aqui vai ter tanto na pediatria, como no trabalho de parto, para gestante, para puérpera, aqui você encontra de tudo. Quando eu digito aromaterapia em recém-nascidos, ele aparece em 900 artigos, também todos correlacionados. Então, assim, gente, pesquisem. Pode passar, Carol, acho que acabou aqui. Isso. Isso, acabou. Gente, me seguem lá. Pesquisem bastante sobre o assunto. Não acham que uma gota não tem problema nenhum. Tem sim, a gente precisa ter esse conhecimento. Então, assim, além de enfermeira, eu fui atrás de estudar outros métodos também. Eu já usava. Depois eu fui buscar a aromaterapia no meu menino, no meu filho adotivo. Eu tenho um menino adotivo, para quem não sabe, tenho 2 filhas biológicas e um adotivo, TDAH, autista. Então, eu busquei o conhecimento da aromaterapia através dele. Daí eu introduzi nos meus pacientes, que é a materno-infantil. Tem perguntas, Carol? Maravilhoso, Érica, muito obrigada. Perguntaram aqui sobre isso, sobre as bolsinhas, né? Se podia usar em adultos. Eu falei, tipo, eu tenho bolsinha super. A minha filha usa para cólica. Eu uso também, eu tenho Minha uma. filha usa o óleo, a pomada,